A partir de agora, na 87,9 FM e para todo o Brasil, ao vivo na sua Smart TV. Programa Minuto do Direito, com a doutora Brenda Ingrid Cruz. Pessoal, boa tarde, são exatamente 15 horas e 2 minutos. Começando aqui com o programa Minuto do Direito, né? O programa que chegou para fazer diferença na sua vida, trazendo conhecimento jurídico, trazendo conhecimento de desenvolvimento pessoal. E hoje a gente vai ter 2 entrevistados de porte, sabe? 2 grandes profissionais que vai trazer um conhecimento diferenciado, que é a doutora Lucila, tá? De Assis, que está aqui do meu lado. Música pra ela, música pra ela. Música de celebridade pra doutora Lucila. Bem-vinda, querida. Boa tarde a todos os colegas ouvintes. Foi um prazer receber o seu convite e vamos colocar os assuntos em dia. Olha só, aumenta mais um pouquinho. E hoje a gente vai tratar de um tema muito importante com a doutora Lucila, de Assis, né? Não, Assis. Assis, Lucila Assis. Que é a importância do Pilates no processo da reabilitação e doenças como fibromialgia, gente. A fibromialgia, infelizmente, é uma doença que tem afetado grande parte das pessoas, né? No Brasil e no mundo inteiro, né? Então, eu mesmo atendo casos de pessoas que querem entrar com benefício, que tem fibromialgia, e eles contam para mim os dilemas e como é a doença em si, e né, é muito sofrível, né? Isso. Mas, antes da gente entrar um pouquinho nesse tópico do Pilates, no processo de reabilitação, eu queria que a doutora Lucila se apresentasse, né? Ela que tem um programa aqui, né? Muito badalado, um programa sobre saúde, que traz muitos profissionais de excelência. Boa tarde, doutora Lucila. Boa tarde, mais uma vez, ouvintes. Eu sou fisioterapeuta há 16 anos. Ultimamente, por volta dos 10 a 12 anos, eu venho trabalhando exclusivamente com Pilates, a parte de ortopedia, e dos 5 anos para cá com pacientes com tontura e com vertigem. Então, foi uma ascensão que teve o Pilates e também essa parte de tontura, de zumbido, de vertigem, de prevenção de quedas, principalmente em idosos, por ser uma classe em que eles sentem mais esses sintomas de tontura. Mas não quer dizer que nenhum adulto jovem, nenhum adolescente, ele não possa sentir, mas ele também sente. E a demanda também tem aumentado muito, tanto correlacionado com o Pilates, com os pacientes de tontura também. Olha só, a doutora Lucila, gente, já tem 18 anos, né, Isso. como fisioterapeuta. Ela é fisioterapeuta, é escritora, é coach e é radialista, né? Ultimamente, né, me deram essa profissão agora. Como é conciliar tudo isso aí? Foi um marco, assim, diferencial, que Marconi, ele abriu essas portas, né, para mim. Então, vou mandar até um abraço para ele. Eu acredito que ele esteja assistindo, ele acompanha muito a gente. E ele disse assim, eu tenho um desafio para você. Eu disse, mas Marconi, eu com essa minha rota de trabalho, de tempo, de tudo, você ainda quer me trazer essa proposta? Ele disse, não, eu tenho certeza que você vai trazer isso daí de uma forma muito boa e eu quero que você tenha um programa na rádio. Então, vim aqui com ele, conversei com o nosso querido Jonildo aqui, num dia. Na outra semana, Jonildo disse, quando é que você pode começar? Amanhã. Eu disse, não, semana que vem, precisa ter um preparo tudo, mas está sendo bem gratificante, porque as pessoas, elas precisam da informação, né? De uma informação clara, sucinta, breve, mas que também seja eficaz. E numa linguagem muito popular. Hoje a gente precisa dialogar com as pessoas e entender o que é que eles estão sentindo. E não eu chegar para você e dizer, doutora Brenda, você está com esse prolapso aqui porque a sua coluna está causando essa hérnia de disco. Não, a gente tem que falar de uma forma mais aberta, mais humana e mais acolhedora também. É a famosa empatia, né, que a gente precisa ter com o paciente. Isso. E que é fundamental para
o processo de reabilitação e recuperação dele, né? Uhum. Agora, falando um tópico bem importante aqui, que eu estou muito feliz de trazer esse tópico, que é o Pilates, tá? Infelizmente, tem um lado bom e um lado ruim do Pilates, tá, gente? Eu vou falar. O Pilates, gente, tem vários benefícios, que não vai ser o que eu vou falar, a doutora que vai falar aqui, doutora Lucila, mas tem um lado ruim do Pilates, é porque nem todo mundo tem acesso, né? Infelizmente, uma atividade física que poucas pessoas têm acesso, não é todo mundo, infelizmente, não tem acesso, mas quem tem acesso consegue ter uma qualidade de vida diferenciada, né, doutora Isso, Lucila? com certeza, com certeza. Aí que vamos do início. Eu queria que você explicasse como surgiu o Pilates, há quanto tempo. Joseph Pilates é o nome do idealizador do Pilates. Então, ele era alemão e ele surgiu com o Pilates lá na Primeira Guerra Mundial. Ele tinha problemas respiratórios e, através desse problema respiratório, em que ele às vezes ficava internado lá no hospital, surgiu uma bela e grande ideia dele, com as próprias molas das macas em que eles estavam lá hospitalizados. Ele criou isso daí. Então, ele fez com que aquelas molas fossem as resistências que ele não tinha como levar para o hospital. Seja aquele pezinho, o halteres, que a gente chama, seja a tornozeleira, ou seja até um próprio, vamos dizer assim, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, que hoje a gente consegue adaptar em casa. Então, isso daí transcendeu de um jeito que ele precisou, em grande parte do momento, fazer com que a população entendesse, mas que entendesse de uma forma muito assim, rasa. Rasa por quê? Quando ele construiu o primeiro estúdio dele, não deu, acho que 6 meses, no máximo. Aconteceu um incêndio, que até hoje, historicamente, não tem a comprovação do porquê que foi esse incêndio. Mas os grandes oficializadores da questão de trazer o Pilates aqui para o Brasil também, diz que era inveja naquela época, porque ele estava tirando de outras atividades para levar para o Pilates, mas com tudo isso daí, entretanto, todos esses perrengues que ele passou, na verdade, lá no mesmo hospitalizado, ele conseguiu difundir isso daí. E quem trouxe o Pilates para o Brasil foi a Alice Becker, que ela é bailarina. E ela trouxe isso mais ou menos em 91, 92 para o Brasil. Fez o primeiro estúdio dela foi lá na Bahia. E ela fez com que fosse voltado primeiramente para treinar pessoas que dançavam com ela, justamente lá na questão da parte de bailarina. Mas só que foi crescendo tanto, que a Alice fez com que difundisse cada vez mais no Brasil e que essa transcendência de Joseph mundialmente, ele pudesse ter mais abertura das portas. Que foi justamente como você falou. Antigamente, vamos dizer, uns 10, 12 anos, o Pilates ele era bem inacessível. Muita gente dizia assim, só faz Pilates quem é rico. Eu escutei muito e, às vezes, ainda escuto isso. Mas só que a gente precisa entender que o Pilates ele é uma atividade completamente diferente de outras. O Pilates ele não é considerado uma atividade física, mas ele é considerado uma atividade onde você está movimentando o seu corpo. E o Pilates ele tem muitas particularidades. Dentre elas, quais? Em um único exercício, você consegue movimentar todos os músculos do seu corpo. É diferente de uma academia. Não estou dizendo que a academia faz só isso, tá? Personagens, educadores físicos, mas no Pilates, a gente consegue, num movimento de uma perna, mexer um músculo lá da coluna, mexer o músculo do ombro, mexer o músculo do pescoço, porque a musculatura está toda interligada. É o que eu sempre digo, a gente tem uma musculatura aqui, mas ela vai lá, passa por todo o corpo, vai até o topo da cabeça, volta e vai até os pés. Então, tudo isso daí, ele consegue mexer. É diferente da gente fazer um exercício de bíceps e de tríceps, ou aquela questão de abdução e adução lá,
que é voltado mais para essa parte de fortalecimento de peitoral. Não que no Pilates não faça, mas é de uma forma diferente, é uma forma mais específica de utilizar a musculatura, entendeu? A academia é uma atividade mais isolada, né? É, especificamente. E o isso, Pilates exato. consegue Engloba trabalhar tudo, exato. tudo ao mesmo tempo. Exato, tudo ao mesmo tempo. Agora, a pergunta que não quer calar, como foi o seu primeiro contato com o Pilates? Na minha graduação, eu não tive Pilates como disciplina. Então, hoje, os graduandos, eles estão, vamos dizer, um topo à frente da gente, depois dos 15 anos de formados. Mas eu sempre gostei de movimentação, até porque eu era atleta de handebol na época de colégio e lesionei meu joelho, como eu tenho ele lesionado até hoje. Mas o que foi que me despertou buscar o Pilates? Porque ele é uma atividade de baixo impacto, correlacionado também com outras atividades, que se a gente for prestar atenção, muitas atividades elas são benéficas, claro. Você. Obrigada. Mas muitas, elas causam muito impacto. E nem toda pessoa e nem todo indivíduo, ele pode fazer aquela atividade de extremo impacto. Tem a importância para poder gerar lá o aumento da musculatura, o fortalecimento da parte óssea, mas nem todo mundo é indicado para fazer o Pilates. E quando eu fiz o curso, foi aí o ponto de partida onde eu disse, eu acredito que pelos longos bons tempos da minha formação, eu vou trabalhar com Pilates. Então, em 2001, na própria pandemia, eu abri o meu estúdio de Pilates, que agora em outubro vai fazer 5 anos. E de lá foi onde eu aprendi que os pacientes que eu atendia no Pilates também precisavam de um atendimento de reabilitação vestibular, que é os pacientes com tontura, com vertigem, com zumbido. Foi aí, mais uma vez, em que o Pilates ele me deu mais uma alavancada. Porque hoje eu consigo atender esses tipos de pacientes e consigo também mostrar para outros fisioterapeutas que o paciente está com tontura, ele não pode deitar, tudo bem, adapta o exercício. O Pilates a gente pode fazer exercício em pé, deitado, sentado, de lado, de cabeça para baixo. Não é o indicado para todo mundo, claro, mas pode fazer até de cabeça para baixo. Então, o paciente, quando chega para mim, primeira coisa que eu pergunto, o senhor está fazendo alguma coisa? O senhor está fazendo ao menos um Pilates? Não estou fazendo porque a fisioterapeuta disse que era para parar enquanto eu não resolvesse a minha tontura. Eu disse, não, a senhora vai conversar com ela, dizer que ela precisa adaptar os movimentos para a senhora, que a senhora não pode ficar parada. Então, isso daí surgiu nessa perspectiva e que hoje, no meu próprio local de atendimento, eu consigo conciliar os dois e trazer mais a qualidade de vida para os meus alunos, né? E pacientes, na verdade. Para cada paciente, um planejamento diferenciado, né? Isso, com certeza. Dependendo da patologia, você conseguiu adaptar os exercícios para cada situação específica. Isso, com Não certeza. ficou apenas para os idosos em si, mas para todo mundo. Isso. Agora, a pergunta que não quer calar. Uma pergunta muito corriqueira, mas é importante. Tem muita gente que acha que o Pilates é apenas para os idosos especificamente, né? Uhum. Então, como é que funciona o Pilates para o idoso e o Pilates para a pessoa mais jovem? O idoso, vamos dizer assim, não que o adulto jovem ele não precise de uma atenção especial, mas eu digo muito que o idoso no Pilates ou em qualquer atividade, ele precisa de um atendimento mais voltado, direcionado e específico. Por quê? Muitos vão ter muitas comorbidades, em específico, muitos vão ter tontura. Muitos associados, por quê? Até a interação medicamentosa. Muitos acham que a questão da medicação não influencia. Melhora uma coisa e piora outra. Eu sempre digo, vocês têm que prestar atenção. Está tomando essa medicação para quê? Não, porque a vizinha disse que foi bom para ela, então vai ser bom para mim. Então, precisa existir essa conscientização também
de que a medicação ela é uma ajuda no tratamento. Ela não é o tratamento 100% e nunca será. Isso eu deixo sempre bem frisado para eles. E já no adulto ou no adolescente eu recebo muito alunos que têm escoliose. Nada mais é do que, a depender da proporção, do grau da escoliose, tem pessoas que fazem a formação lá do S na coluna e eles precisam de exercícios específicos. Às vezes eles nem sabem, né, que tem. Isso, às vezes eles nem sabem também. E quando sabem, acha que é para fazer um determinado tipo de exercício. Como uma aluna que eu tenho, ela disse assim, não é só para fortalecer esse lado que está encurtado. Não é. Antigamente era. Depois da escoliose, ela também tem muitos... a ciência investiu muito nessa parte. Ela também informou que não é só fortalecer aquele lado enfraquecido. Até porque o corpo da gente não é só um lado, não é só um braço, não é só uma perna. Então, é um envoltório completo e coberto por sistemas também, que eles precisam trabalhar junto e harmonicamente. Interessante. E a escoliose, Isso. né? Ela tem os níveis, né? Tem. Especificamente. Tem aquela escoliose, gente, que quem está assistindo aqui o programa sabe. Que é nítido, você percebe nitidamente que a pessoa tem essa patologia. Isso. Já tem aquela que só fazendo um exame especificamente para se notar que a pessoa tem escoliose. Inclusive, eu já vi pessoas sendo reprovado em concurso público por conta que tem o problema e nem sabia que tinha. Veio descobrir naquele momento ali. Isso, verdade. Aí entrou com recurso especificamente e conseguiu seguir em frente, né? Ainda bem, né? Mas qual o maior benefício do Pilates para o idoso? O Pilates, além de melhorar o equilíbrio, melhorar a força, melhorar a respiração, a concentração, a fluidez do movimento, ele é indicado principalmente para os idosos, porque ele vai prevenir o risco de quedas no idoso. A partir do momento em que ele é conduzido, ele é orientado a realizar aquele exercício de uma forma concentrada, a parte de atenção dele, de cognição, que nós chamamos, ela vai estar em alerta. Então, esse alerta vai fazer com que, associado à respiração dele, ele promova esse aumento dessa concentração, associado ao fortalecimento do core, que é o nosso querido abdômen, e também a parte proprioceptiva. O que é essa parte proprioceptiva? Assim como as nossas mãos, os nossos pés, eles precisam de estímulos. Quente, frio, duro, mole, áspero. Então, tudo isso a gente tem que dar estímulos aos pés. Eu digo muito, vocês andam descalço em casa? Aluno meu, ele só faz aula de pilates de meia se ele quiser. Mas eu já digo, se você quer estimular os pés, pode vir fazer aula descalço. Não, mas por quê? Onde eu sempre fiz era assim. Eu disse, bom, a metodologia que eu utilizo aqui é essa. E isso vai lhe favorecer nesse estímulo. Qual é a hora em que o senhor ou a senhora deixa seus pés sem nenhum calçados em casa? Hora nenhuma, só na hora que eu vou dormir. Então, como é que o senhor ou a senhora quer que esse estímulo seja desenvolvido se o senhor está tirando o tempo todo? Então, é a junção desses três itens, vamos dizer assim, que ele é de maior eficácia para o idoso, que é justamente a prevenção de quedas. Interessante isso que você falou, Lucila, doutora Lucila. Para estimular os pés, você precisa andar descalço. E dar vários estímulos, seja na cerâmica, no cimento, na areia fofa, na areia normal. Então, eu digo sempre, mora em casa, mora em apartamento, não tem problema. Tira a sua sandália e vá andar. Seja 10, 15, 20 minutos por dia, se você não tem o hábito. Agora, se você tem o hábito, só coloca a sandália se você quiser para tomar banho, para evitar uma possível queda. Mas se você tem lá o seu chão, o seu banheiro adaptado, em específico o chão, juntamente com as barras, eu até indico para não colocar também a sandália. Interessante demais. Isso que você está falando, não sabia. Olha só, gente, novidade para você. Vamos fazer o corte aí. É verdade. Porque
Quando a gente manda o estímulo dos pés, ele manda o estímulo lá para o sistema nervoso central, para mandar para o sistema nervoso, para o sistema vestibular, de que ele precisa andar de acordo com a movimentação da cabeça, para poder a gente não sentir tontura, não desequilibrar e poder andar em linha reta. Não sei se você já prestou atenção, mas tem algumas pessoas que andam mais para um lado que para o outro. Ou Isso. então fica mais bambeando para um lado que para o outro. Isso nada mais é que um dos sistemas para poder também o seu sistema vestibular, que é o responsável pelo nosso equilíbrio, ele também está dizendo que ele está em déficit. E esse déficit ele precisa ser estimulado. Então, a primeira estimulação que eu peço, tira a sandália, tira o sapato e ande descalço. Então, esse pode ser um dos fatores da própria tontura, né? Especificamente. Exato. Com É certeza. a raiz do problema? A grande parte, sim. Grande parte. Tanto que os idosos... Um simples detalhe, né? Mas que faz total diferença quando é analisado e observado por uma profissional como a doutora Lucila aqui. Que, no meu ponto de vista, está se destacando muito aí. Obrigada. Através do seu conhecimento. Isso. Que você está explanando aqui pra gente. Olá! Mais de 18 anos, né, gente? Não vamos se impressionar, né? Doutora Lucila já está dando aula, né, Lucila? Para outros fisioterapeutas. Já. Tanto também na parte dessa vertente de reabilitação vestibular também. Eu entendo. E como é que funciona o Pilates para pessoas que estão em reabilitação de acidentes? Tem como? Tem. Agora, é naquela parte em que ele já teve a parte de aptidão do médico. Ele já está sem ponto, ele já está conseguindo andar, ele já está com um certo equilíbrio, mas isso mais no adulto jovem. Se for no idoso, não tem problema ele fazer dispositivo de auxiliar de marcha, seja a bengala, seja o andador, seja até a própria cadeira de rodas. Mas o que importa é que ele esteja, vamos dizer, 60% recuperado daquela lesão ou daquele incidente que ele teve, entendeu? E todo esse preparo requer também uma avaliação minuciosa e específica para poder eu traçar o que é que de fato ele está precisando. Porque eu disse, doutora Brenda, você chegar lá, para Fanuel vai ser outro tipo de exercício. Para você vai ser outra coisa. Então eu não posso, por mais que vocês façam na mesma turma, eu não posso dizer, Brenda, esse exercício você vai fazer da mesma forma que Fanuel. Você pode até fazer ou vice-versa. Mas um dos dois vai ter um maior benefício com aquilo dali. Por isso que tem que ter essa avaliação específica. Eu entendo, especificamente. Isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para ser instrutor ou instrutora de Pilates, você não é somente instrutora, você é fisioterapeuta, escritora e tudo mais. Mas para ser instrutor, precisa ser fisioterapeuta? Hoje em dia, o educador físico ele também pode atuar como instrutor de Pilates. Sendo que algumas diretrizes dizem que vamos dizer assim, quem abarcou muito e se apossou do Pilates, na verdade, é o fisioterapeuta. Isso aqui no Brasil. Mas fora do Brasil, qualquer profissional pode ensinar o Pilates, ser instrutor de Pilates. Mas aqui no Brasil, grande parte, e até da população, eles sempre procuram os profissionais que sejam fisioterapeutas. Até porque trata da maior parte das demandas dos fisioterapeutas. Isso. Tem pergunta para a doutora Lucila. Preparada, doutora? Com certeza. Olá, boa tarde. Eu me chamo Rayane, sou fisioterapeuta e instrutora de Pilates há alguns anos, proprietária do estúdio Ativa Movimento. E é um tema bastante atual. Cada vez mais estamos recebendo pessoas com fibromialgia e pessoas novas. Diante disso, eu gostaria de fazer uma pergunta importante demais para nós que estamos à frente, né? Do cuidado dessas pessoas. Quais são os principais benefícios do Pilates na redução da dor, melhora da funcionalidade
e recuperação dos pacientes com fibromialgia. Obrigada, agradeço pela participação. Perfeito. Principalmente em redução da dor, porque quando a gente começa a fazer uma movimentação no corpo da gente, nosso corpo ele começa a produzir hormônios de que eles vão, seja o da serotonina, seja o da dopamina, seja o do cortisol para melhorar, que é o tão famoso hormônio do estresse. E quando acontece essa alteração desses hormônios, muitas das pessoas elas não têm a disposição para fazer nenhuma atividade. E é o que eu falei anteriormente. O Pilates, por ele ser uma atividade de extremamente baixo impacto, ele faz com que a pessoa consiga se adaptar melhor. Então, adaptando-se melhor aos exercícios e ao longo de cada crescimento, aula após aula, a gente consegue fazer com que os exercícios eles vão evoluindo. Consequentemente, a pessoa que chegou com uma limitação, principalmente de pacientes fibromiálgicos, muita reclamação de tensão aqui nessa parte, na região do pescoço. Seja do pescoço, aqui na parte dos trapézios e na parte dos ombros. Mas também tem pessoas que fazem relatos na região da coluna lombar, lá na parte lá de baixo. Então, quando a gente vai adaptando isso daí, todo estímulo nessa área, ele consegue ser, vamos dizer, mais fácil de ser percebido pelo corpo. Porque ele vai estar o tempo todo sendo orientado. Olha, fulano, o senhor vai contrair essa musculatura, associe a sua respiração, deixe essa outra musculatura, tente deixar relaxada e através disso aqui você vai conseguir realizar o que você consegue. Que é um dos principais exercícios que a gente pede no Pilates é fazer a elevação pélvica. O que é isso? O paciente está deitado de barriga para cima, deixa os 2 joelhos dobrados, os pés afastados diante e equilibrado na região dos quadris. A gente vai pedir que ele faça a força nos calcanhares e levante o bumbum contraindo. Então, se ele só levantar 2 centímetros da cama ou 3 centímetros, já vai ser um avanço do que ele está parado em casa. E através dessa reorganização, dessa readaptação a nível do sistema nervoso e muscular, a gente consegue favorecer o aumento da flexibilidade, melhorando a contração muscular, que isso daí vai mandar informação lá para o sistema nervoso central de que você está reagindo bem, continue. Vai doer um pouquinho, que é o que você estava falando anteriormente. Vai doer um pouquinho, mas esse estímulo, seu corpo, ele precisa ser feito. Um pouquinho não, não, pocão. Um pouquinho. Porque dói muito, hein? Meu Deus! Mas é uma dor que depois traz uma sensação boa, Eu né? digo que é a dor boa. É a famosa dor boa. Meu, é um sofrimento. Mas para você ver, eu conversando com você, doutora Lucila, tem gente que diz assim, o seu problema qualquer fisioterapeuta resolve. Gente, existe fisioterapeuta e fisioterapeuta. Nós estamos vendo aqui que a doutora é extremamente capacitada, né? Obrigada. Então, assim, vamos repensar aí antes de contratar um profissional, tá? Isso. Então, vamos dar uma paradinha de 2 minutos, daqui a pouco voltamos. Fica aí. Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 998472984 ou, se preferir, 988259631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis.
Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260% de lucro em cada produto. Seja um revendedor Zaiwan Cosméticos. Entre em contato agora pelo 99154 1557. Zaiwan Cosméticos. Gráfica RIR, criando e imprimindo com o melhor preço de João Pessoa e material de qualidade. Faça sua impressão na Gráfica RIR. Entre em contato agora pelo 98862 9683. 98862 9683. Gráfica RIR, criando e imprimindo. Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 998472984 ou, se preferir, 988259631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis. Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260% de lucro em cada produto. Seja um revendedor Zaiwan Cosméticos. Entre em contato agora pelo 99154 1557. Zaiwan Cosméticos. Gráfica RIR, criando e imprimindo com o melhor preço de João Pessoa e material de qualidade. Faça sua impressão na Gráfica RIR. Entre em contato agora pelo 98862 9683. 98862 9683. Gráfica RIR, criando e imprimindo. Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael. Fala pessoal, boa tarde, são exatamente 15 horas e 34 minutos, voltando aqui com o Minuto do Direito. E aqui ao meu lado está a ilustre doutora Lucila, que está aqui dando um arraso de conhecimento aí, né? Falando sobre o Pilates, falando sobre a acessibilidade do Pilates, falando sobre a prevenção, né? De lesões, utilizando o Pilates, como utilizar o Pilates para vários âmbitos especificamente. Enfim, uma grande especialista, uma grande doutora, né? Me surpreendeu, viu, doutora Lucila? Obrigada. Porque a doutora Lucila, que tem um programa aqui, Movimento no Ar, Isso. ela sempre está entrevistando, né? Aí então acaba que você sempre está aprendendo. É, verdade. Aí hoje é o dia dela poder nos ensinar. E vamos ver aqui umas fotos. Eu queria que você olhasse essas fotos e explicasse, né? Como esses aparelhos são utilizados no Pilates especificamente. Bom, Brenda, esse daí é o famoso Barrel. Muitos alunos não gostam dele, mas ele tem uma diversidade de exercícios a ser feito, mas também requer que o corpo do indivíduo que está proposto para fazer aquele determinado exercício naquela máquina esteja muito bem, porque ele trabalha muito controle de abdômen e muito fortalecimento da região pélvica.
ou da região lombar, desculpa. Então, se não tem esse equilíbrio na frente e atrás, ele vai, não sei se você percebeu, ele é como se for, ele é um assento de um barril mesmo. É como se você estivesse andando a cavalo. Então, por mais que lá a gente tenha aquelas barreirazinhas que são os pedais que se chamam, eles precisam também ter as pernas e os braços bem flexíveis e bem fortalecidos, porque a partir do momento em que eu peço para o paciente ir para lá e eu não posso sair de perto dele, porque quando ele senta, ele fica meio que desequilibrado, que é justamente essa parte da parte do core, que a gente chama, que é o powerhouse, que é o nosso abdômen, associado à nossa região lombar. Então, para isso daí, por isso que ele não é o tão queridinho dos alunos, mas ele também consegue fazer muitos exercícios associados ao equilíbrio também. Interessante. Vamos mais uma foto aí. Eu achava que em todas as fotos você ia estar lá nas fotos, Olha viu? só. Eu já fiz pilates, acho que um mês só. Não acredito, não acredito. Depois a gente conversa. Mas vamos lá. Esse daí é o famoso reformer. Esse reformer, como vocês podem prestar atenção, ele tem uma caixa associada a 2 alças ali, que tanto essas alças podem ser alças de mão como alças dos pés. E também ele pode ser utilizado como uma barra, que também pode ser associada à utilização em outros aparelhos também. Mas aquele aparelho dali, ele já é um pouco mais queridinho dos alunos, porque ou ele esteja lá sentado, porque ele vai estar apoiado naquela caixa ali em cima, ou deitado, que quando a gente retira essa caixa, essa parte de baixo ela vira uma cama também. Ele trabalha especificamente qual parte? É o que eu te falei. Vai ter exercícios que é voltado para um grupo muscular. Mas quando você deita aí, você trabalha o músculo dos pés à cabeça. Então, vai depender. Se você chega para mim, eu tô com essa região lombar aqui que eu não aguento. Então, ele é muito bem voltado para trabalhar essa parte da região lombar. Por quê? Grande parte do tempo, o paciente ele vai estar deitado. Então, quando ele está deitado, ele recebe uma certa segurança, um certo conforto. Ele não tem aquele medo de dizer, eu vou desequilibrar ou eu vou cair. Então, gerando essa confiança no paciente, ele consegue realizar os exercícios. E grande parte, mais uma vez, é utilizado muito a região das pernas, que é para poder fazer essa estabilização também, tanto da parte das pernas, como da região da coluna. Interessante. Tem mais uma foto? Aí é o Pilates solo, né? É. Esse daí é muito comum nas academias, que aí justamente são os educadores físicos quem ministra essas aulas. E eu digo que ele é muito desafiador relacionado aos aparelhos. Porque se você prestar atenção, tinha como voltar a foto, por Pode favor? voltar, Cadu? Porque você prestou atenção ali, existe a bola, existe um controle de tronco para poder ela se equilibrar. Aquilo ali embaixo é o tatame, eu achava que era um rolo. Mas ela precisa fazer uma flexão de uma perna, que é dobrar, para poder manter essa perna equilibrada e justa lá no ar. A outra, em uma semiflexão. O que é essa semiflexão? Ela não fazer a flexão toda. Então, ela está lá no ar, mas ela precisa manter o equilíbrio dessa perna. Tanto correlacionado com a outra. E associado a uma bola, que causa uma instabilidade no aluno. Essa bola, quando a gente pede para segurar, muitas das vezes, ela é um porte de segurança. Porque nós, quando nós temos medo, o que é que a gente faz? Se escora em algum lugar, se senta, para poder ter aquela confiança. Então, quando eles seguram essa bola, aquilo dali é como se fosse uma pessoa auxiliando eles.
Mas, de toda forma, precisa ter o recrutamento da força da musculatura do abdômen, como você viu ali, para poder ela meio que sentar. Ela está quase que sentada ali naquele exercício. Fortalecimento dos braços, para poder segurar a bola, que aquela bola eu acredito que seja de mais ou menos 55 centímetros, que também tem a diferenciação dos tamanhos de bola, que isso influencia também. E o fortalecimento das pernas. Então, é um somatório de coisas que eu, na minha concepção, ele é muito mais desafiador do que você estar lá, utilizando a molas, do que você estar puxando o carro, do que você estar fazendo uma flex-extensão dos braços, associado aos aparelhos. Então, eu digo, tem duas turmas minhas de aluno que eles dizem assim, hoje a gente vai para o chão? Aí eu digo, depende, como é que vocês estão? Aí eles fazem, não, a gente está tudo bem. Quando vai chegando no meio da aula, eles dizem assim, um olha para o outro e diz, era para a gente ter dito que estava péssimo, né? Porque das duas, uma. Ou ela ia pedir para a gente fazer alguns exercícios mais leves, ou então ia colocar a gente nas máquinas. Mas como eles são em 5 pessoas, eles já têm um ritmo um do outro, e eu já consigo direcionar o exercício deles de uma forma única. Então, se eu disser, Brenda, você vai fazer a elevação pélvica, assim como fulano, como cicrano e beltrano. Mas isso eu tenho que saber o corpo de cada um, como é que funciona, para poder juntar e fazer um grupo, para poder direcionar essa aula como uma aula coletiva. E a necessidade especificamente? Isso, a necessidade também, especificamente. Interessante a sua fala, Lucila, porque a gente vê a importância do aperfeiçoamento, né? Porque, como você falou, tem que fazer isso, tem que botar a mão para cá, a perna para lá. Então, quando a pessoa vai fazer a primeira vez, realmente é uma coisa hiper, mega power complicada. Isso. Aí depois você vai fazendo com frequência e a musculatura vai se acostumando, né? E você vai tendo facilidade e ao ponto que vai ficar perfeito igual tá na foto. Isso, exato. Não é assim que funciona? Isso, com certeza. Tem mais uma foto aí. Essa daí é a famosa chair, na verdade, é a cadeira, na verdade, de todo jeito. Então, você pode ver ali, ó, que tem as molas para poder segurar os pedais também. Tem as hastes, que é para poder fazer os exercícios. Muitas das vezes, grande parte dos meus alunos, alguns fazem segurando. Outros já conseguem, como eles já têm um certo equilíbrio, eles já conseguem fazer sem segurar. Então, coloca um pé lá em cima e vai descer e vai subir o pedal com o outro pé no chão. Muitas das vezes tem que descer, tem que tirar o pé que está no chão e elevar juntamente com o corpo. Esse daí também eu digo que é desafiador, igual aquele, um pouquinho menos do que o barrel, mas ele também é desafiador. E as pessoas aceitam mais. Tanto que, se você chegar em alguns estúdios hoje, não tem mais o barrel. Porque a inaceitação das pessoas é tão grande que alguns estúdios, eles estão tirando. Mas eu ainda permaneço com o meu, até porque se o idealizador do método fez, então alguma função ele tem que ter. É interessante, inclusive quando eu fiz a minha primeira aula de Pilates, alguns anos atrás, o primeiro aparelho que foi me apresentado foi o barrel. Pronto, exato. E ajuda muito na questão da flexibilidade, né, da pessoa. Também. É bem interessante, gente, muito interessante mesmo. Tem mais foto? Tem, Cadu? Interessante, porque a doutora Lucila está explanando, gente, tá?